Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da EBD e é um prazer muito grande estar com os irmãos. Vocês não imaginam a alegria do meu coração todos os domingos quando a gente posta aqui as nossas lições da EBD. A gente entende como servos do Senhor que a continuidade da palavra está sendo feita. E hoje eu estou aqui pela primeira vez, o irmão Ricardo gentilmente estava nas outras, eu estive aqui, a gente é um time e vai trocando. O importante é a continuidade das mensagens das aulas, né? Eu saúdo a vocês, tá? Com a paz de Jesus Cristo. Acabamos de assistir um culto abençoado. Glória a Deus por isso, porque a obra do Senhor não para, não é verdade? E o desejo do meu coração, as minhas orações, é que cada um de vocês estejam bem, tá? Que o Senhor os está guardando, sem dúvida nenhuma, que esse tempo difícil vai passar e que, irmãos, nós teremos um tempo para poder cultuar e adorar o Senhor livremente, não é verdade? Então eu quero deixar essas palavras para vocês, dizer que eu tenho orado constantemente por vocês e nós estamos juntos, o Senhor é a nossa valia, tá bom? Então vamos tratar aqui sobre a lição 8, ético, comportamento do cristão, baseado com o texto básico em Provérbios 28, né? Então, o que é ética, o comportamento do cristão? A ética, nessa lição, tratada exatamente em relação ao comportamento do cristão. Diz aqui a definição de Sánchez Vázquez do que é a ética. A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ele define moral como um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social dada. Ou seja, a ética, ela permeia a sociedade, ela direciona a sociedade e concomitantemente, principalmente o comportamento do cristão, porque ter ética é algo que todo cristão é imperativo, o cristão precisa ter, não é verdade? Ética no comportamento do cristão, no comportamento de uma sociedade para nortear-nos, né? E se a gente for olhar em Provérbios, Salomão escreveu a maior parte deles, a gente vê como a ética ali é empregada, né? Não existe no dicionário antiético, uma pessoa antiética, é uma pessoa não ética. Então a gente vê muitos não éticos por aí, né? Não é o caso de nós cristãos que estamos buscando a cada dia que passa o Senhor Jesus, buscando nos afinar com os princípios, e essa lição, irmãos, eu digo verdadeiramente que é uma bênção para as nossas vidas, porque nos ensina a andar com Cristo, a andar nos comportamentos que Cristo desenhou para nós, porque a Bíblia, ela tem ética do começo ao fim, e ter ética, muitas vezes, é até ficar em silêncio. Então, se você observar o desenvolto da lição, eu gosto de falar, mas eu estou resumindo, a lição toda, ela envolve a questão da ética, ela começa com a colheita da injustiça. Se você está com a sua revista, olhe para a sua revista, eu imagino que você estudou, os textos foram grandes, aqui as leituras bíblicas diárias, mas valeram a pena porque são leituras maravilhosas, se enquadram completamente no texto, lembrando, irmãos, que você precisa fazer sempre a sua parte. Eu não posso fazer, o irmão Ricardo não pode fazer, ninguém pode fazer a sua parte. Então eu sugiro, amado, querido, que você leia a Bíblia diariamente. Se você não tem uma direção para ler o ano inteiro, depois podemos conversar sobre isso. Mas você pode ler as lições diárias de segunda a domingo e você vai estar completamente conectado com a leitura da Bíblia. Então, a colheita da injustiça, o que colhemos quando há falta de ética e colhemos com a parte da injustiça? O medo e a ineficiência, tá? Onde existe o medroso, existe o ineficiente, aquele que não faz com que as coisas andem, né? As coisas fiquem paradas, aqueles que procrastinam, ficam sentados em cima do problema. Então eles têm medo e ineficiência. Provérbios trata disso no seu capítulo 28. Depois você dá uma lidinha do 1 ao 10, principalmente trata disso, tá? Da questão do medo, pessoas que não se movem, colhem injustiça porque não se movem, têm medo de tudo. O medroso, ele precisa perder o medo, tá? Outro aspecto envolvendo a colheita de injustiça é o número 2, período financeiro e ruína profissional, ou seja, você
tem aí prejuízos financeiros, ruínas profissionais, ou seja, você colhe a injustiça quando você não semeia, você não trabalha, você não se dirige, você não cresce, né? O que quer dizer esse número 2 aqui, da colheita da injustiça, é que quando você planta injustiça, você tem prejuízos financeiros e você tem ruína profissional. A sua carreira profissional, o seu destino profissional, você o trata mal, então você colhe o mal. Outra a terceiro item é a ignorância progressiva e a frieza espiritual. Você é ignorante e você não progride, você tem frieza espiritual. Você é ignorante porque você ignora as coisas do Senhor. Você não faz uma colheita correta, não é verdade? E o esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual é terrível, irmão. Não permita que isso aconteça na sua vida, tá? O esfriamento espiritual te afasta de Jesus. As coisas vão ficando e você não anda com as coisas de Jesus. Isso é horrível. E você colhe, número 4, a irresponsabilidade e a inconsequência. Ou seja, você é irresponsável, você é inconsequente, e você precisa prestar atenção nisso, principalmente pais. Diz aqui, você tem que vigiar o que você ensina para o seu filho, e você não precisa achar que o seu filho ele vai ser a vida toda dependente de você. Você precisa ajudar os seus filhos a irem para a frente. É isso que esse parágrafo está dizendo, né? Crentes devem prestar mais atenção em como estão preparando seus filhos para enfrentar os perigos e desafios que a vida lhe oferece, né? A gente precisa atentar sobre isso. Então, esses são os 4 itens em relação à colheita da injustiça. E a colheita da justiça diz que a carne, aqui Gálatas 5:17, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, a carne, ela tem os seus problemas e o espírito limita contra ela. Por quê? Porque a carne quer uma coisa e o espírito outra, né? Nós sabemos que essa carne não vai subir para o céu, né? O nosso espírito vai subir para o céu, né? E a nossa colheita da justiça é a gente ter uma consciência tranquila, a gente ficar tranquilo, a gente saber que o que a gente faz está correto, a gente pode deitar e dormir sossegado. Nós não sujamos as nossas mãos com coisas incorretas, nós produzimos o fruto da justiça, as nossas ações, porque o nosso caráter é lapidado por Cristo, então nós temos boas ações, nós somos bons cidadãos desse mundo, né? Eu falo sempre na classe, você é a parte forte da sociedade, você deve se lembrar disso. E isso é importante, porque você tem um caráter lapidado por Jesus, então você pode ter uma consciência limpa, você pode deitar no seu travesseiro e dormir tranquilo, tá? Outra é sabedoria e entendimento. Você será sábio, você vai colher sendo justo, sendo ético, tendo um comportamento bom, você vai colher sabedoria e entendimento, meu irmão. Você vai ter um bom entendimento das coisas de Deus e vai ser um bom agente de Deus ao passar as coisas, né? E aí a sabedoria, ela tem aquele que edifica a casa com bom fundamento e aquele que enche a sua casa com riqueza, ou seja, não falta nada àquele que busca sabedoria, né? Se você quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. A Bíblia diz isso, dá abundantemente, não é verdade? Dá abundantemente. Deus quer que você seja sábio e Ele te lapida com isso, não é verdade? Nosso pastor costuma dizer que quando a gente pede a sabedoria aí, né, a gente enfrentará problemas porque a gente vai ter um caráter lapidado por Jesus, então passaremos por percalço, mas o Senhor nunca nos abandona, não é verdade? E o terceiro item é uma vida abençoada. Você vai ter uma vida abençoada. A verdade é, quem não deseja ser abençoado? Todos querem ser abençoados, com sortes de bênção, com saúde, com direção, com orientação, com uma vida tranquila, não é verdade? A gente semeia a justiça e colherá a justiça, não é verdade? Então a bondade e a justiça trazem bênçãos eternas para o cristão. Você tem uma vida abençoada quando você colhe a justiça, quando você planta e você colhe a justiça, você sabendo andar nos caminhos do Senhor, tendo um caráter lapidado por Ele, não é verdade? E aqui tem 3 itens sobre a vida abençoada. Atender a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, ter total confiança na palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa confiar completamente na palavra de Deus, irmãos. Completamente. Esse tempo de Covid está provando aí, nós estamos ilhados, cercados, nós e praticamente o mundo inteiro. Nesse momento é onde a gente está com total confiança, mas quando esse período passar, também
a gente vai precisar continuar confiando no Senhor, continuar seguindo com o Senhor, porque o Senhor entende que a gente precisa ter confiança. Jesus disse que a gente deve amar Ele sobre todas as coisas, né? Então, a gente colhe, né? A gente colhe a vida abençoada seguindo corretamente ao Senhor, né? E aqui a conclusão dessa lição diz: a função da igreja, no contexto de Provérbios, é resgatar em seus membros e congregados um comportamento que venha dignificar a nossa fé em Cristo e renovar em nós a esperança da vida eterna. Fique feliz, fique animado, você tem a esperança da vida eterna. Permita que o Senhor lapide o seu caráter, leia a Bíblia. Constantemente ore ao Senhor e Ele vai te dar um caráter lapidado, meu irmão. Com toda certeza Ele vai trabalhar no seu caráter e você vai ser muito bem sucedido na busca de ter um caráter melhor, né? Provérbios, ele tem esse contexto de exortação, orientação, é um guia prático. O tema da revista diz isso. Ele é um guia prático para nos orientar nas coisas do Senhor, né? E aqui, terminando, a igreja precisa resistir ao tipo de comportamento dominante da sociedade pós-moderna. Nem sabemos agora se a sociedade em que estamos é pós-moderna, né? Pode ser bi-pós-moderna, não sabemos, vamos aguardar aí. Mas nós precisamos ter um comportamento e resistir a todo tipo de investimento dessa sociedade impregnada com coisas incorretas, enfrentar todo tipo de injustiça social e decidir viver os padrões do reino de Deus aqui no mundo, custe o que custar. Tá? Custe o que custar, porque Jesus nos prometeu a vida eterna, 70, 80 anos nessa terra, 90 anos, 100 anos, nada é comparado com a eternidade com Jesus, tá? Então, amados, lapide o seu caráter, ande com Jesus, busque o Senhor Jesus, se anime, enche o seu coração de esperança, de amor. É um tempo de termos amor, é um tempo de orarmos pelo próximo, é um tempo de pedirmos que a nossa fé seja aumentada, tá bom? Encerro aqui, agradeço, um beijo no coração, Deus abençoe vocês, tchau!